TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, está no ar mais uma edição do programa original. Hoje é terça-feira, dia 12 de abril. Vamos que vamos, muito bom. Já tenho a presença aqui do presidente da CPTRAN, Jamil Sabrá, que se colocou à disposição para responder tudo. Falou que tranquilíssimo hoje. Vocês podem perguntar tudo, eu vou perguntar, vocês vão perguntar. E ele falou que está tranquilo, vai responder tudo, está com muita disposição. Mas isso no próximo bloco. Vamos lá. Porque o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Petrópolis, obteve na Justiça a decisão determinando a criação de uma Câmara Técnica tripartite, com participação da sociedade civil, do município de Petrópolis e também do Estado do Rio de Janeiro, para análise de todos os pedidos de aluguel social para as vítimas da tragédia provocada pelas chuvas em Petrópolis no mês de fevereiro deste ano. O juízo da 4ª Vara Civil de Petrópolis concedeu prazo de 5 dias para a formação da Câmara Técnica, que deverá ter a UMAS, ou seja, a União por Moradia e Aluguel Social, como uma das integrantes. Na prática, a criação significa um maior alinhamento entre Estado e município para a concessão do aluguel social, além de um assento para a sociedade civil nas deliberações sobre o benefício. A decisão ocorre no âmbito do processo, que tem um número enorme, você pode conferir lá no nosso site, no qual o Ministério Público do Rio de Janeiro requereu, no dia 18 de fevereiro deste ano, a implementação do sistema de proteção para a população em calamidade pública. O Ministério Público do Rio de Janeiro ressaltou que isso é fundamental para garantir os meios necessários à sobrevivência da família e da pessoa sujeita a desastres naturais, assegurando dignidade e a reconstrução da autonomia dos atingidos pelas chuvas. A Justiça também determinou, entre outras medidas, que o município de Petrópolis comprove em 30 dias a efetiva implantação do benefício eventual de calamidade pública sob pena de multa de R$200 mil. O prefeito tem 10 dias para comprovar se o município já disponibiliza o benefício. Bem, agora vamos falar de um assunto muito gostoso, que é o quê? Gente, a tradicional Feira do Pescado aqui em Petrópolis, isso mesmo. A tradicional Feira do Pescado, que antecede a Semana Santa, começa nesta quarta-feira, ou seja, amanhã, dia 13, na Rua Visconde de Souza Franco. Serão comercializadas quase 70 toneladas de 11 tipos de pescado. Bem, neste primeiro dia, o funcionamento será de meio-dia às 10 da noite. Já na quinta-feira, dia 14, os feirantes estarão com as barracas montadas das 6 horas da manhã até as 10 da noite. E na sexta-feira, dia 15, sexta-feira santa e sexta-feira da paixão, último dia, os produtos poderão ser adquiridos entre 6 da manhã e 1 da tarde. A Prefeitura dá suporte aos feirantes com a disponibilização de barracas, iluminação e pontos de água. Além disso, a Vigilância Sanitária orienta quanto ao manuseio correto do pescado. Ao todo, são 30 barracas em funcionamento. A feira já existe na cidade há mais de 30 anos, sempre próxima à Páscoa, quando há a tradição de não comer carne vermelha e frango. Até mesmo com a pandemia da Covid-19, as barracas foram montadas com procura do público. Bem, vocês estão vendo aí imagens de frutas, né? Porque a Feira do Pescado só começa amanhã, mas hoje, terça-feira, tem feira aí na Souza Franco, então essas imagens são de hoje, da feira comum que vocês já conhecem. Eu vou falar o serviço agora para vocês, do funcionamento, reforçando, Feira do Pescado, começando amanhã, quarta-feira, seguindo até sexta-feira, dia 15, Rua Visconde Souza Franco, a famosa Rua da Feira, aqui no centro. Então, dia 13, de meio-dia às 10 da noite, dia 14, de 6 da manhã às 10 da noite, na sexta-feira, de 6 da manhã a 1 da tarde. Muito bom, né, gente? Essa feira é uma delícia. Então, só expliquei, né? Eu estou falando de pescado, o pessoal está vendo frutas, é porque são imagens de hoje e a feira começa amanhã. Bem, nem tudo é tão saboroso, né? Vamos para a parte amarga da vida? Vamos falar agora um pouquinho, rapidinho, da Covid-19. O levantamento feito por Veja, com base nos dados do Ministério da Saúde, mostrou que a média móvel de mortes por Covid-19 no país atingiu o menor valor desde 15 de janeiro. A taxa caiu 38,6% em relação a 2 semanas atrás e está em 145. O número não sobe desde o dia 25 de fevereiro, isso já é bom, né?
Já a média móvel de casos recuou 29,5% em comparação com 14 dias atrás e foi de 21.201. Este índice não registra aumento desde 5 de fevereiro. Pelo menos não está subindo, né? Isso já é bom. Vamos acelerar aqui. O governo federal autoriza repasse de quase 4 milhões de reais a 22 cidades brasileiras atingidas por desastres naturais. Municípios beneficiados com recursos federais foram afetados por chuvas intensas ou estiagem. Vamos conferir na reportagem de Marcos Pereira. O governo federal vai repassar quase 4 milhões de reais a 22 cidades brasileiras atingidas por desastres naturais. Dessas, 20 foram afetadas por chuvas intensas. 15 delas estão em Minas Gerais, 4 na Bahia e 1 no Pará. Os recursos serão usados na construção e recuperação de muros e de pontes e no restabelecimento do tráfego e da infraestrutura de estradas vicinais. Além disso, 2 municípios gaúchos que foram afetados pela estiagem também receberão repasses para a compra de cestas básicas e combustível e para aluguel de caminhão-pipa. Confira a lista de todas as cidades beneficiadas em mdr.gov.br. Em todo o país, estados e municípios afetados por desastres podem solicitar apoio financeiro do Ministério do Desenvolvimento Regional, o MDR, para ações de defesa civil. O ministro Daniel Ferreira explica como podem ser utilizados os recursos. Os recursos da Defesa Civil podem ser empregados naquele primeiro momento que acontece o desastre, para fazer assistência humanitária, para dar kits de higiene, alimentação para as pessoas que foram atingidas, que enfrentam as consequências daquele desastre, bem como para restabelecimento dos serviços essenciais, como, por exemplo, abastecimento de água e desobstrução de vias públicas. Além disso, nós também podemos utilizar os recursos da Defesa Civil para fazer reconstrução de infraestruturas públicas destruídas pelo desastre ou ainda de habitações destruídas pelo desastre. A solicitação de recursos é feita por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres, o S2ID. Com base nas informações enviadas, a equipe técnica da Defesa Civil Nacional avalia as metas e os valores solicitados. Com a aprovação, é publicada a portaria no Diário Oficial da União com a especificação do valor a ser liberado. O S2ID pode ser acessado em s2id.mi.gov.br. Para saber mais sobre as ações do governo federal em proteção e defesa civil, acesse mdr.gov.br. Bem, agora nós vamos para o município de Três Rios, isso mesmo. Vamos falar sobre dia D da vacinação lá em Três Rios. Neste domingo, dia 10, no último domingo, a Secretaria de Saúde realizou o dia D de vacinação de reforço contra a Covid-19. A imunização foi realizada em unidades de saúde do município e contabilizou 511 doses aplicadas. Vale destacar que as vacinações continuam sendo realizadas nas UBSs dos bairros, com cada unidade definindo dias e horários de aplicação. Já no posto de saúde central, a aplicação de imunizantes ocorre sempre às quartas-feiras, então amanhã é dia. Bem, vamos continuar falando de vacinação, mas agora eu vou lá para Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, isso mesmo. A Secretaria de Saúde de Nova Iguaçu vacina hoje, terça-feira, crianças de 5 a 11 anos, adolescentes e adultos. As crianças devem estar acompanhadas de seus pais ou responsáveis para serem imunizadas. É preciso apresentar os seguintes documentos: certidão de nascimento RG, caderneta de vacinação, cartão do SUS e comprovante de residência. E para vacinação infantil contra a Covid, hoje que eu estou falando. A primeira dose, crianças de 5 a 11 anos, a segunda dose, conforme agendamento de retorno, sempre de 8h30 da manhã às 4 da tarde. Mais informações, endereços e tudo lá no site novaiguaçu.rj.gov.br/CEMUS/vacinação Covid/calendário/infantil. Muito fácil. E lá também tem informações para as outras idades também, tá? De segunda dose, de agendamento de retorno, das pessoas vacinadas há mais de 4 meses, enfim. Então lá vai explicando tudo direitinho que acontece, tá? Inclusive a segunda dose de reforço para pessoas acima de 80 anos, né? Então vai lá no site da Prefeitura de Nova Iguaçu que você tem todas as informações, tá bom? Bem, vamos agora mudar totalmente de assunto e falar de energia elétrica, porque é um assunto que incomoda muita gente, né? O monopólio da energia elétrica no país. O consumidor poderá escolher de quem comprar energia elétrica somente se
tem nada decidido ainda se o marco do setor elétrico for aprovado. Para especialistas, o mercado livre de energia já é uma tendência que amplia a competitividade e melhora a qualidade do serviço prestado. Vamos conferir na reportagem se não me engano, a Paloma Custódio fez essa reportagem. Vamos conferir. O consumidor doméstico poderá escolher de quem comprar a energia elétrica, caso o marco legal do setor elétrico seja aprovado pelo Congresso Nacional. Hoje, somente os grandes consumidores podem usufruir do mercado livre de energia. Por isso, o objetivo principal do projeto de lei é expandir o mercado livre de energia para o consumidor comum, independentemente da carga e tensão utilizada. O professor de energia elétrica da Universidade de Brasília, Ivan Camargo, afirma que a expansão do mercado livre de energia já é uma tendência. No início, ele foi feito apenas para os grandes consumidores, que tinham uma carga da ordem de 3 megawatts. Hoje, já são muito mais consumidores que têm essa possibilidade de comprar energia de quem quiser, não apenas da sua distribuidora, e a tendência já aponta que, em pouco tempo, todos nós seremos consumidores livres. Ou seja, em vez de comprar energia da nossa distribuidora, a gente vai poder escolher quem será o fornecedor de energia para a nossa casa. O presidente da Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo, deputado federal Alexis Fontaine, do Novo de São Paulo, afirma que o mercado livre de energia vai gerar competitividade e melhoria da qualidade do serviço prestado. A importância da abertura do mercado de eletricidade para o consumidor doméstico é que ele vai ter opção de contratar quem produz a energia elétrica, a portabilidade da tua conta de eletricidade. Isso, obviamente, vai gerar a possibilidade de concorrência entre essas empresas, de elas fazerem planos de fidelização, de elas terem que prestar um melhor serviço e outras questões que são inerentes e saudáveis da concorrência. O projeto de lei do Marco Legal do Setor Elétrico está em tramitação na Câmara dos Deputados e aguarda a constituição de comissão temporária pela mesa. A proposta teve origem no Senado, onde foi aprovada no ano passado. Bem, vamos para um breve intervalo. No próximo bloco eu recebo Jamil Sabrá, que é presidente da CPTrans, e vamos falar, gente, sobre vários assuntos, transporte público, trânsito, vamos falar também sobre a questão dos ônibus que quebram, o horário que falta, as multas. Então, tem muitos assuntos de interesse geral da população. Então, fique aí que o comercial é papum e a gente já volta. Vai começar o maior show de gostosura de ofertas. Páscoa Chocolate Bramil. Azeite Galo Dia a Dia 500 ml 19,89. Bombom Nestlé 251 gramas 9,90. Leite condensado Piracanjuba 395 gramas 4,99. Creme de leite Piracanjuba 200 gramas 2,99. Site Tipo Bacalhau 10/12 kg 48,50. Bramil é show. Bramil é chocolate. A Feirinha de Itaipava abriu as portas e está esperando por você. Preparamos tudo para recebê-lo com toda a segurança que este momento exige. Tudo vai passar. Mas enquanto não passa, nós estamos prontos. Estamos abertos sexta-feira, das 10 às 18 horas, sábados, domingos e feriados, das 10 às 19 horas. Venha, que a saudade é grande. Feirinha de Itaipava, esperamos por você. Assembleia de Deus, só o amor constrói. Pastor Cristóvão Nunes e a missionária Adriana convidam você para os cultos de louvor e adoração a Deus. Toda quarta-feira, das 7 às 9 da noite. Toda sexta-feira, consagração de 9 às 11 da manhã. Sábado, culto de louvor e adoração a Deus, das 7 às 9 horas da noite. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. João 14:6. Móveis Pedro II. Nossa loja tem os produtos de qualidade e bom gosto que você já conhece e uma equipe pronta e preparada para oferecer o melhor, com conforto, água fresquinha e um cafezinho quentinho. Móveis Pedro II você já conhece e confia.
Venha e prepare sua casa para ficar mais bonita. Shopping Pedro II, no centro de Petrópolis. Respeitável público, vai começar o maior show de gostosura de ofertas. Páscoa Chocolate Bramil. Azeite Galo Dia a Dia 500 ml 19,89. Bombom Nestlé 251 gramas 9,90. Leite condensado Piracanjuba 395 gramas 4,99. Creme de leite Piracanjuba 200 gramas 2,99. Site Tipo Bacalhau 10/12 kg 48,50. Bramil é show, Bramil é chocolate. A feirinha de Itaipava abriu as portas e está esperando por você. Preparamos tudo para recebê-lo com toda a segurança que este momento exige. Tudo vai passar. Mas enquanto não passa, nós estamos prontos. Estamos abertos sexta-feira, das 10 às 18 horas, sábados, domingos e feriados, das 10 às 19 horas. Venha, que a saudade é grande. Feirinha de Itaipava. Esperamos por você. Assembleia de Deus, só o amor constrói. Pastor Cristóvão Nunes e a missionária Adriana convidam você para os cultos de louvor e adoração a Deus. Toda quarta-feira, das 7 às 9 da noite. Toda sexta-feira, consagração de 9 às 11 da manhã. Sábado, culto de louvor e adoração a Deus, das 7 às 9 horas da noite. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. João 14:6. Voltamos com o programa Original Vivo nesta terça-feira, 12 de abril. Eu recebo aqui com muito carinho o presidente da CPTRAN, Jamil Sabrá. Muito obrigada por ter vindo. Olá, Beth, tudo bem? É um prazer estar mais uma vez no seu programa e podendo estar interagindo aí com os telespectadores. Ótimo, Jamil. Demorou, mas ele veio com muita disposição. A gente vai falar sobre trânsito, né, Jamil? Claro. Vamos falar sobre trânsito, ônibus e também tem novidades, hein? Ele também vai falar como encontrou a companhia e sobre as demandas, né, de curto prazo, que ele chegou há pouco tempo, e os problemas que já vinham. Então, a gente vai começar pelo que está, assim, explodindo, que é a questão do trânsito, porque muita gente assim, bem, passou aquele primeiro momento emergencial e o trânsito continua muito complicado. O que a CPTRAN está fazendo para tirar esse nó do trânsito? Claro, tá. Primeiramente, vamos por partes, Sim, né, Beth? fica à vontade, o que espaço precisa é ser seu. dito, e é importante, eu falo como usuário, nem como presidente da CPTRAN. Nós vivemos 2 anos de pandemia. Então, durante a pandemia, nós tivemos todas as atividades econômicas, culturais, educacionais, industriais e de serviço não funcionando na sua totalidade. O que fez com que a maioria dos petropolitanos esquecesse de como que era o trânsito antes, início de 2020 e 2019. O trânsito já era caótico, a gente já tinha problemas de trânsito. E por que isso? Petrópolis possui quase 180 mil veículos emplacados na cidade. A nossa topografia, você sabe disso, ela não é muito boa para a questão do transporte como um todo. Tem a questão dos ônibus também e tal. E você tem ainda um grande problema na cidade, que o que é? A gente possui todo o centro econômico, comercial e de serviços no centro histórico. Então você imagina, todos os moradores do Grande Bingen, Mosela, Quitandinha, Alto da Serra e dos distritos, a maioria das pessoas migram para cá, é onde você tem a grande gama de empregos, como por exemplo, de comércio e serviço na Rua Tereza, como você tem na Rua do Imperador, escritório de contabilidade, escritório de advocacia. Os serviços do poder público, historicamente, já são no centro histórico, então você tem uma migração, um fluxo muito grande. Então isso a gente já tinha antes da pandemia, né? Então quando a gente restabeleceu as atividades econômicas da nossa cidade, e eu escutava muito isso, inclusive também eu tomei um susto, falei, caramba, tá demorando para chegar no centro. Até a hora que eu pensei, cara, mas já era assim, ponto. Então encontramos dessa maneira. Você mora onde? Eu moro em Itaipava agora, mas morava na Mosela. Então você faz esse trânsito todo? Faço esse percurso todo, pega trânsito, fica parado. Então... Desde antes da calamidade que sofremos no dia 15 de fevereiro. Então dentro do horário de pico, que são de 7 da manhã às 9, de meio-dia a 1, por causa do número excessivo de escolas no centro histórico, e de 5 e meia até às 7h30,
no contrafluxo para os bairros, você tem um pico muito grande de trânsito. E sempre foi assim. Agora, a gente tem que pensar e raciocinar medidas para serem tomadas. É claro, tem o plano de mobilidade da cidade e obras de grande impacto que precisam ser feitas, é óbvio. Mas aí, somados a isso tudo, imagina, você volta às atividades econômicas, dia 15 de fevereiro, estoura a maior calamidade, a maior tragédia natural da história da nossa cidade. Perdemos quase 250 entes queridos petropolitanos e você perde toda a mobilidade de Petrópolis por um grande tempo. O que nós fizemos com uma ação, vou falar um pouquinho durante a calamidade. Sim. Nós montamos a maior operação de reboques da história do estado do Rio de Janeiro. Nós rebocamos mais de 500 carros, contratamos 35 reboques, 4 montes, empilhadeira, guindaste, e fizemos toda a desobstrução, tiramos ônibus do Rio, tiramos mais de 15 carros da Avenida do Imperador entre o dia 15 e 20 de fevereiro, para poder fazer com que a nossa cidade voltasse a funcionar com a prioridade dos serviços e das entidades de salvamento, de resgate, que é a Defesa Civil e que são os bombeiros, né? Passamos a calamidade, veio uma segunda calamidade, né? Quase 40 dias depois, que foi a segunda e a terceira chuva. 20 de março. Que é uma coisa que poucas pessoas às vezes se atentaram. No domingo nós tivemos 2 tragédias de chuva, né, Beth? A de tarde, depois parou e depois veio uma noite novamente. A gente estava na rua também, saímos para rebocar, mais de 40 carros, tirei carro em cima do Tones, empinado na Avenida do Imperador. E tivemos como consequência, desde a primeira, o quê? A perda da Washington Luiz, né? A perda da Washington Luiz, ela é muito ruim para a cidade porque ela é a principal artéria de ligação do Grande Quitandinha e do Alto da Serra, São Sebastião e Ciméria, até o centro histórico. É isso que o pessoal está perguntando. Como todo mundo sabe que vai demorar, porque é uma obra de grande porte, não vai ficar pronta da noite para o dia, as pessoas querem saber justamente isso. Como vai se trabalhar isso? O que nós fizemos rapidamente, isso tenho recebido, pelo menos nas ruas, um bom feedback da população, que nós colocamos a Monsenhor Bacelar e a Nelson de Saerp em mão dupla. Tiramos todo o estacionamento da Nelson de Saerp. As pessoas têm elogiado muito, você lembra disso? Antigamente era dessa maneira, que era a subida e a descida como a população popularmente chama, do Relógio das Flores. E a Nelson de Saerp, as pessoas vêm pedindo para a gente manter isso, e rapidamente colocamos a Washington Luiz como faixa exclusiva de transporte coletivo, táxi, vans escolares e moradores e comerciantes e pessoas que estão solicitando o comércio ali da Washington Luiz, que eu recebo muita demanda do pessoal da Proóleo para liberar, e a gente fez isso, colocamos placa incentivando as pessoas e dizendo que só abrir um parênteses aqui rapidinho, para o pessoal mais antigo, né, o Saerp é João Pessoa. Isso. Porque às vezes você fala na Saerp, a pessoa fica pensando, é João Pessoa, mas é da Saerp. Exatamente. Então nós tomamos essas medidas rápidas, né? Isso impacta no trânsito? Impacta bastante. Um outro ponto que a gente não pode deixar de falar, que é uma rua que está 100% interditada, que é a Batata Frita, lá no Valparaíso. Está tendo uma obra feita... Tem essa pergunta, você já está respondendo. Pelo governo do estado. Então imagina você que é morador do Valparaíso e do Quitandinha, vamos lá, Venezuela, Rio de Janeiro, Taquara, Independência, São Sebastião, Ciméria, Duques, Amazônia. Muito sobre esse trecho. Você não consegue descer o Valparaíso porque ela está fechada, você é obrigado a cair na Coronel Veiga e você não pode atravessar a Washington Luiz, que é a principal artéria, você tem que subir ou o Valparaíso ou utilizar o Alto da Serra como via alternativa. E a gente está falando de dezenas de milhares de carros, né? E o que a gente também tem feito e tem solicitado, aí vou falar lá para o meu Bingen e Mosela, que eu cresci tem perguntas de lá Bingen. Também, pode falar para todos os bairros, tem perguntas de todos os bairros. A gente fala muito para as pessoas, nós conversamos com os comandantes, com o comandante do batalhão, a gente já colocou placas solicitando para que as pessoas que procurem ir para o Quitandinha, procurem ir para o Valparaíso ou para o Alto da Serra, façam uso da Vila Militar, né, Beth? É importante, não entra pela Rua do Hospital, pela Paulino Afonso. O que a gente puder fazer, enquanto você tiver centro econômico muito concentrado no centro histórico, você tem que criar vias alternativas dentro do que você tem hoje, né? Tem muita obra que precisa ser feita, como em Itaipava, duplicação da ponte de Correias, obras que estão no plano de mobilidade urbana? Tem, mas a gente está com plano de trânsito agora. Então eu estou sem a Batata Frita, eu estou sem a Washington Luiz.
A pandemia acabou, não no que tange a um decreto da vigilância do governo federal, mas acabou no que tange às atividades, está todo mundo trabalhando. Tudo funcionando. E tudo funcionando, graças a Deus, mesmo diante das duas calamidades que nós tivemos, e você está sem duas vias de alternativas muito importantes, né? E aí a gente vem tentando procurar e fazendo alguns estudos e algumas obras ao longo desse caminho para poder minimizar o impacto do trânsito. Nós já estamos avançando, restabelecemos a obra novamente na entrada do Carangola, que a gente vai criar uma baia de um ônibus ali, tirando aquele ponto que fica antes do Palhoça, onde o ônibus vai poder encostar na baia para deixar as pessoas e pegar as pessoas sem com que o trânsito... O pessoal do Carangola em massa ligadinho. Dentro que Centro para, aproveito e mando um abraço para os meus amigos do Carangola. Nós pegamos um projeto do ano passado que não foi feita a viabilidade dele, não foi feita a desapropriação conforme o projeto que a gente recebeu na CPTrans, mas rapidamente nos adequamos, o projeto já está sendo feito. Sexta-feira, o nosso setor de projetos, junto com a diretoria da Secretaria de Obras, está falando com a empresa Santa Luzia, que é a contratada do DENIT, que vai fazer a obra. Já estamos com os abrigos prontos para poder colocar um ônibus ali, evitando com que ele pare a União Indústria, sentido centro. Pô, Jamil, isso vai resolver o problema do trânsito? Não, mas ajuda. Porque quando um ônibus para ali, ele para vários carros. Quando você faz um estudo do impacto de um carro parar, isso pode gerar quilômetros de trânsito, você sabe. Quilômetros não, mas metros de trânsito. Se a gente conseguir pelo menos ter um ônibus que encoste ali, dando fluidez ao trânsito, sem parar quem desce do Carangola e de quem vem. Acho que nesse momento tudo que vier é bem-vindo, porque está bem complicado. Tem a pergunta que eu não posso esquecer, porque ele fez por áudio, não está escrito, do Vicente, que é presidente lá da Associação do Morém. Você deve conhecer o Vicente, né? Claro. Quase todo mundo conhece, é muito antigo lá na associação. Amigo, querido. Isso. Ele falou, por exemplo, ele entrou no Quitandinha, ele fez o percurso todo, não achou uma placa orientada. Ele falou, não para ele que é morador, mas para uma pessoa de fora, um visitante turista. Ele não achou uma placa, segundo ele fez esse percurso, dizendo centro. Então... como é uma coisa assim fácil, porque é só confeccionar a placa e botar lá, se vocês vão fazer. É a pergunta do Vicente. Ou a sugestão, não sei. Não, eu acho isso importante. Tem duas pessoas que trabalham conosco lá, que estavam fazendo esse levantamento, que é o Vieira e o Luiz Cláudio Fiscal, antes da questão da calamidade das chuvas. Então a gente vem restabelecendo isso. É importante que as pessoas entendam isso um pouco. A prioridade é dar fluidez ao trânsito da maneira que a gente está. Vocês têm visto os nossos agentes da CPTrans desde manhã na rua, as terceirizadas que nós contratamos para poder orientar as pessoas, principalmente nessa bolha de trânsito que a gente vive, que é o entorno do grande centro, que vai do hospital, ali no Bing, Anastácio, até as Duas Pontes e o Valparaíso. Se criou uma bolha gigante, mas essa demanda já estava ocorrendo. Nós estamos voltando com ela novamente e, Vicente, não foi só você que cobrou isso, a gente já vem sendo cobrado e vamos tentar estar realizando isso, porque se não tem placa hoje, Beth, é porque ninguém colocou, né? A gente, só para lembrar, a gente assumiu a CPTrans no dia 21 de dezembro. Natal, Réveillon, dia 7 de janeiro teve a primeira chuva, você lembra? E aí depois a gente veio restabelecendo tudo, aí veio a calamidade 15 de fevereiro. Aí viemos restabelecendo tudo, veio a calamidade 20 de março. Então, essa demanda que eu sei que você recebe, escuta isso há muito tempo, que não foi feito nos últimos anos, a gente vai estar trabalhando para poder sinalizar e orientar, e principalmente sobre vias alternativas para a migração do centro histórico, para os nossos turistas, onde é a região que é mais procurada, né, Beth? É o centro, é a Rua Tereza, e a gente vai estar voltando a confeccionar essas placas o mais rápido possível. Acho que do trânsito ficou bem explicadinho. Sem dúvida. Assim, e quem me acompanha há muitos anos, o original são 5 anos, mas muito antes, eu sou essa pessoa, né? Quando eu brigo pela população, brigo mesmo. E brigo, porque eu nunca vim candidata a nada, não virei, não me interessa. E eu fico muito feliz de você estar aqui, porque eu briguei, puxei a orelha dele, todo mundo viu, muita orelha, peguei pesado com ele, porque eu sei que ele é um jovem, tem futuro e tem que isso, foi o que eu te falei, né? Claro. Tem que botar a cara. E aí você está explicando, você está falando que estava super ocupado com isso tudo, não foi que estivesse escondendo. Então, assim, a impressão que eu tinha
A impressão que vocês tinham que o Jamil estava se escondendo não está. E eu não tenho nenhum problema em voltar atrás ou em pedir desculpas. Eu não tenho esse problema, sabe, Jamil? Claro. Porque o programa aqui é um programa de utilidade pública. Não é o programa da Beth. É o programa para atender a população. Isso não faz sentido. Não faz sentido nenhum se eu ficar aqui fazendo o quê? Então, a proposta do Original é essa. E eu fico feliz, porque até mesmo antes de eu puxar a sua orelha, eu falei que eu gosto muito do seu pai, da sua família, do seu irmão, que, poxa, participou do programa aqui direto. Então, até essa preocupação eu tive, mas uma coisa é amigo, outra coisa é jornalista. Então, a jornalista ficou brava, mas agora a jornalista também está muito feliz. Você está aqui. Obrigado. E eu gostei da sua explicação, porque eu acho que isso deixa... Acho não, tenho certeza, deixa claro para você que ele não estava fugindo, que ele simplesmente estava ocupado. Pelo menos para mim ficou claro, né? Aí cada um que acha que quiser. E vamos falar agora, Jamil, de ônibus, que é o terror. Pô, não, fica à vontade. Finaliza o trânsito, vão para o ônibus, que o pessoal aqui está ansioso, esse negócio de ônibus. Eu gostaria de fazer um pedido à população, de coração, que são amigos. Eu conheço muita gente nessa cidade, graças a Deus, muitos amigos queridos. Pessoal, nós estamos sinalizando diversas ruas, Beth, principalmente com estacionamento proibido, com placas que você vê. Nós confeccionamos mais de 500 placas, colocamos grades em diversos locais da cidade, placas de estacionamento também, irregular, eu tenho visto faixas. E eu tenho pedido muito à população, e eu tenho ouvido muito dos moradores das comunidades, que muitas pessoas param o carro em um local ruim, aí fica com dificuldade do ônibus passar, fica com dificuldade da pessoa passar, do caminhão de lixo passar, aí me ligam, Sabrá, manda um agente de trânsito, eu falo, pô, os agentes estão todos recebe tomados. Isso aqui direto, Tá todo foto, mundo vídeo, na operação de rua. Então, pedir à população um pouquinho, humildemente, se tiver sinalizado, respeita a placa, não quebra a placa, não joga a grade dentro do rio, não coloca a grade de lado, porque se está sinalizado ali, faz sentido, e principalmente com relação aos estacionamentos irregulares em vias que são muito pequenas, que passam ônibus, que passam caminhão, que quem sofre esse impacto é a população, porque se o caminhão está subindo e tem um carro mal estacionado e você está descendo com o seu carro, alguém vai ter que dar ré, e não vai ser o caminhão, porque o caminhão é pesado para fazer isso. Então você vai criando esse tipo de transtorno. Então só pedir um pouquinho de conscientização e sempre, fala comigo, quando você estiver no teu bairro, pega o meu WhatsApp, não tem problema nenhum, meu telefone é público, eu mando para a cidade inteira, me manda sempre a rua, o bairro, o número do local, a foto do veículo, que os agentes da CPTrans hoje estão orientados em primeiro tomar uma ação de conscientização, uma advertência, uma notificação, poxa, não pare aqui, por favor, você está atrapalhando a via, para depois tomar uma ação punitiva, Beth, porque eu tenho que prevalecer o bem comum em detrimento ao bem de alguém. Então é só esse pedido humildemente que eu faço à nossa população. Eu vou fazer assim, vou chamar um intervalo muito curtinho, menos de 2 minutos, só para ele dar uma respirada e a gente volta falando de ônibus, beleza? Vamos lá, produção. Pequenininho intervalo. Respeitável público, vai começar o maior show de gostosura de ofertas. Páscoa Chocolate Bramil. Azeite Galo Dia a Dia 500 ml 19,89. Bombom Nestlé 251 gramas 9,90. Leite condensado Piracanjuba 395 gramas 4,99. Creme de leite Piracanjuba 200 gramas 2,99. Site Tipo Bacalhau 10/12 kg 48,50. Bramil é show, Bramil é chocolate. A feirinha de Itaipava abriu as portas e está esperando por você. Preparamos tudo para recebê-lo com toda a segurança que este momento exige. Tudo vai passar. Mas enquanto não passa, nós estamos prontos. Estamos abertos sexta-feira, das 10 às 18 horas, sábados, domingos e feriados, das 10 às 19 horas. Venha, que a saudade é grande. Feirinha de Itaipava, esperamos por você. Assembleia de Deus, só o amor constrói. Pastor Cristóvão Nunes e a missionária Adriana convidam você para os cultos de louvor e adoração a Deus. Toda quarta-feira, das 7 às 9 da noite. Toda sexta-feira, consagração de 9 às 11 da manhã.
Sábado, culto de louvor e adoração a Deus, das 7 às 9 horas da noite. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. João 14:6. Móveis Pedro II. Nossa loja tem os produtos de qualidade e bom gosto que você já conhece e uma equipe pronta e preparada para oferecer o melhor, com conforto, água fresquinha e um cafezinho quentinho. Móveis Pedro II você já conhece e confia. Venha e prepare sua casa para ficar mais bonita. Shopping Pedro II, no centro de Petrópolis. Voltamos e vamos falar de transporte público agora, porque realmente a gente sabe o problema das empresas de ônibus não é de agora, não foi. O Jamil, ele pegou esse problema, então já que ele está lá na pasta, que para mim é uma das pastas mais difíceis, né? É CPTrans, é saúde, né? O Marcos Convelo está lá, uma pessoa que eu gosto, conheço há muitos anos, admiro, mas a gente sabe que é uma pasta difícil, obras também, enfim, então. CPTrans, né? A gente sabe que é complicadíssimo quando se fala de transporte público, é um problema que vem há muito tempo e os ônibus, algumas empresas, uma já virou sucatinha, a outra já é carroça, enfim, é complicadíssimo. Aí você chega e pega todo esse problema de ônibus quebrando, ônibus atrasado, ônibus isso, ônibus aquilo, e aí? Bom, falar um pouquinho das nossas medidas, né? Primeiro é sempre valorizar o transporte coletivo. O transporte coletivo por si só ajuda no trânsito, né? A gente criou aí a faixa exclusiva na Washington Luiz, um pedido tanto pro ônibus quanto pro táxi, para van, um pedido do nosso prefeito Rubens Bom Tempo, para que a gente tente sempre dar a maior fluidez possível no trânsito, as sinalizações, e por aí vai. Agora a gente assumiu a cidade, né? A gente não estava ainda com as atividades todas funcionando e início de fevereiro foi tudo restabelecido. Eu entrei na CPTrans e a primeira coisa que eu fui me deparar era o departamento de monitoramento do transporte coletivo, né? Imagina, Beth, que você como é que funciona a questão do monitoramento lá na empresa? Você tem o Prodata, que faz a bilhetagem, gera o arquivo binário e manda para a CPTrans, a gente vai fazendo esse aditamento de quantas pessoas estão usando o transporte coletivo. Agora, um sistema muito arcaico. Você tem outro sistema de monitoramento que também é antigo, que não faz sentido, e a gente está vendo um novo sistema muito mais moderno para ter esse controle. Só para vocês terem um exemplo, imagina que você tem hoje vendendo no mercado, vou falar de videogame, todo mundo conhece videogame. Imagina que você tem hoje o PlayStation 5, que é um videogame da última geração, e a CPTrans opera de Atari. É isso que eu peguei lá. É nesse sentido que vocês não têm dimensão. Então a gente já está restabelecendo uma parceria para aderir à ata do Proderj, para ter o principal sistema de monitoramento que é feito no estado do Rio de Janeiro inteiro, que é uma empresa que monitora 1.900 ônibus. Pra você ter ideia, a frota de Petrópolis é 308. Lá são 1.890 ônibus, que você tem todo o sistema onde a pessoa sobe, onde a pessoa desce. Se o ônibus se atrasou, a empresa é rapidamente notificada, você recebe isso pelo aplicativo. Nós vamos colocar dentro desse sistema todo a informação para a população no site da prefeitura, a pedido do nosso prefeito Rubens Bom Tempo, um aplicativo da CPTrans, em que você vai entrar, dizer o destino que você quer ir, o ônibus que vai para o seu destino, o tempo que ele está demorando, no ponto que você está. Vamos fazer o georreferenciamento com todos os pontos de ônibus da nossa cidade e tornar todas essas informações públicas. Já tem previsão para isso? Eu quero fazer isso o mais rápido possível. Opa! Eu estou tentando aderir à ata agora no primeiro semestre. Esse ano é meu objetivo e tornar isso público para a população. Quantas pessoas usam, qual o valor que as empresas arrecadam, quais são os pontos de ônibus que as pessoas mais sobem, quais são as pessoas de um bairro estão indo para onde. Você precisa ter essa informação para você fazer o quê? A modificação do transporte coletivo. Eu falo isso muito nas comunidades que eu tenho ido. Eu já tive no 24 de maio, tive no Boa Vista, tive no Vicente Rivete, tive lá no Débora também, tive no Carangola, eu fui um monte de lugar, Cidade Nova.
a cidade cresceu muito e as linhas são antigas ainda. A população de Petrópolis hoje mora no mesmo local que morava há 20 anos atrás. A população que está usando ônibus, as linhas que estão tendo hoje, são suficientes? São certas? Os horários são certos? Isso tudo tem que ser estudado. E esse que é o legado que a gente quer deixar, entendeu? Os pontos de ônibus estão no local certo? Como é que eu sei se o ponto está no local certo, Beth? Quantas pessoas estão subindo por ponto? Quantas pessoas estão voltando de um outro ponto? Às vezes você coloca um monte de ponto de ônibus numa linha troncal e toda vez que o ônibus para, você cria um trânsito. Então o transporte coletivo, dentro dessa visão, dentro dessa ótica, também atrapalha a questão do trânsito. Mas enfim, voltando às empresas. Nós assumimos lá, nós temos hoje 5 empresas que operam na nossa divididas basicamente por regiões, né? Você tem o Grande Quitandinha, Valparaíso e Aldacerra pela Petroita, você tem os distritos pela Turpe, você tem Binguém Quitandinha, arredondando, né, pela Cidade Real, você tem a Cascatinha operando no Grande Retiro, no Carangola, e parte também do Cascatinha, você tem a Cidade das Hortênsias operando também no Cascatinha. E aí eu comecei a acompanhar o nosso monitoramento. Ele é arcaico, mas ele funciona. Eu comecei a ver e receber WhatsApp. Mas por que esses ônibus quebram, cara? O que está acontecendo? E aí a gente criou um padrão. Todos os dias, desde 15 de março, o nosso setor de divisão de monitoramento me manda a quantidade de carros por empresa que foram quebrados, de 8 da manhã às 6 da tarde, que é o horário de pico que a gente monitora. Baseado nessas quebras, a gente está multando essas empresas, né? E estou acompanhando o tempo todo e já detectei que Petrópolis possui um grande problema. Dentro da ótica de falha mecânica, a empresa Cascatinha é campeã, é medalha olímpica. Já virou sucatinha. É medalha olímpica. O apelido da sucatinha. Falo com toda tranquilidade, baseado no nosso departamento de monitoramento de transporte coletivo, que eu tenho muita pouca reclamação da cidade real, da Turpe e da cidade das Hortênsias. O Vale do Carangola ali, não é? O Vale do Carangola é a Cascatinha. É a Cascatinha. Eu falei Carangola, o Carangola como um todo. Isso. Essas outras empresas... Todo dia. Às vezes a pessoa entra, 5 minutos, já quebrou, me manda foto, vídeo, assim, é demais. Não, é complicado, porque as outras empresas quebram, mas é pouco. É uma falha pode acontecer, a gente sabe que pode tem acontecer. Tem a vida útil da frota. Mas ali é todo dia. Mas, só para vocês terem uma ideia, eu pego todos os dias Cidade das Hortênsias, Cidade Real e Turpe entre 0 e 3. Cascatinha e Petroita entre 9 e 18. Nossa, é muita coisa. E aí você vê, existe um problema no transporte público de falha mecânica referente a essas empresas. O que nós fizemos, e já oficiamos o sindicato patronal, criamos uma métrica de reincidência de problemas. Então, além de a gente já estar executando a multa que ocasiona e tem como consequência ou o atraso dos horários ou a perda dos horários, se for reincidente, a multa ela vai quintuplicar. E a gente vai ficar em cima disso. Essa multa é por problema? A multa é por problema geral. Quanto é a multa? Varia de 250 a 1.200, depende do tipo do problema. Entendi. Recentemente nós aplicamos R$35 mil em multa em uma semana ou 15 dias, foram 159 multas, exclusivamente sobre a questão de falha mecânica, e agora nós criamos a métrica que vai ser publicada para reincidência. E esse dinheiro, ele vai para onde? Vai para o fundo da CPTrans, que as empresas têm que pagar, e a gente investir no trânsito, né? Que é o quê? Compra de placa, compra de grade, pintura de faixa de pedestre, de meio fio, de estacionamento, reforma nos terminais que precisam ser feitas, e eu sei que tem que ser feita. Outro ponto que tem que ser dito, nós pegamos o terminal dessa maneira, entendeu? Nós não chegamos lá, o terminal Correia está todo esburacado, precisa fazer licitação. O pessoal está reclamando muito dos terminais. Uma das perguntas é o que vocês vão fazer para melhorar os terminais. A gente precisa fazer um monte de coisa. Os terminais estão na nossa prioridade. Agora, de novo, a gente está saindo de uma calamidade, de 2 calamidades que a gente está hoje com foco aqui no trânsito do centro histórico. Sim. Mas não saiu do nosso radar, nós já estamos andando com processos administrativos para fazer uma possível licitação para que a gente possa ter esses terminais ou consertados pela CPTrans ou até terceirizados por uma empresa privada a custo zero para
para a população e que a gente possa fazer com que eles funcionem direito, como é o terminal do Bing. O terminal do Bing é um terminal aceitável, ele é bonitinho, todo ajeitado e funciona completamente diferente do terminal que você vai de Correias, do terminal de Itaipava. Então, o terminal do centro, então, pelo amor de Deus, precisa ser revisto o tempo todo. Então, essa é a nossa principal preocupação. E aí, o que tem sido feito além da questão das multas? Nós recebemos, assim que assumimos a companhia, a CPTrans, um andamento da licitação das linhas que hoje operam a empresa Cascatinha, a pedido do TCE e do Ministério Público. Nós restabelecemos a comissão, essa comissão já se encontrou 3 vezes para montar o edital, para que a gente possa botar esse edital de licitação o mais rápido possível na rua e dar oportunidade para novas empresas operarem, entendeu? Eu vejo hoje com muita dificuldade a questão da Cascatinha. Ela pode participar, até hoje pode. Mas com a nossa intensificação da questão de multas e do não cumprimento das cláusulas contratuais da empresa, que diz que a empresa tem que prestar um serviço de qualidade, a gente pode informar a prefeitura dizendo que está havendo quebra contratual, que essa empresa não está mais adequada a operar o sistema. Mas o que eu quero nesse momento é fazer com que ele funcione. Eu já falei inúmeras vezes com a diretoria de todas elas, através do sindicato, principalmente das 2 que eu já disse que mais quebram, quais são os problemas, foram oficiados. E quando a gente tem as falhas por dia, pessoal, a gente tem até o carro. Então a gente mostra no final do mês, esse teu carro quebrou 13 vezes. Esse teu carro quebrou 17 vezes. Tem que eu já até guardei o número, que é o 50-50. Tem vários. E aí vai. O 50-50 do VAR eu já estão fazendo? Tanto que já quebra. Foi a fiscalização da CPTrans nas companhias em cima desses carros prioritariamente, preferencialmente, com checklist para entender e pedir soluções imediatas. É porque a demanda da sociedade é para ontem, e com razão. Só que a gente precisa fazer um rito de licitação, um rito de multa, um rito de um monte de coisa. Você não pode chegar e encampar uma empresa, você não pode chegar e brigar com a empresa. Enfim, brigar pode. Tem todo você não trâmite pode a fechar. seguir. Imagina, eu vou lá e fecho. Eu não Tem quero todo fazer trâmite isso. a seguir para poder... Tem um trâmite administrativo que faz parte da administração pública, que não é na velocidade da administração privada. Beth, você toma uma decisão aqui na sua empresa... Você sentou, se decidiu, fez uma contratação, você assina o contrato agora, a outra parte assinou, está funcionando. Você trocou a sua cadeira amanhã. Sim. Eu quero tirar uma empresa de ônibus, eu tenho que abrir um processo administrativo, justificar 90 dias, solicitar, a empresa vai entrar na justiça, perguntando por quê, tem que montar o edital, tornar público. Isso é um processo longo. Infelizmente, a gente vive um estado burocrático no nosso país, que vem desde o estado de Vargas, que eu já defendi muito. Eu sou estudante de administração pública, o estado brasileiro de Vargas foi fundamental, incrível e necessário na década de 40. Naquela época, né? É óbvio que você tem que ter mecanismos e ferramentas para controlar e ter responsabilidade com o erário público, mas você precisa ter mais agilidade, né? Infelizmente existe um rito que você tem que seguir, e a gente vem seguindo dentro de toda a velocidade que a gente pode. Então a gente vem fazendo esse monitoramento constantemente, estamos tornando os públicos, vamos passar relatórios semanais, isso é pedido do nosso prefeito Rubens Bom Tempo. Estamos vendo um possível sistema novo do modal de transporte coletivo da nossa cidade, se a gente inclui a questão de um sistema de cooperativas, se a gente inclui a troncalização tanto do Alto da Serra, quanto do Grande Quitandinha, quanto do Grande Retiro. Então tem muita coisa que a gente está estudando para entregar de fato um legado na mudança do transporte coletivo da nossa cidade. Porque se você for parar para pensar, na minha visão, qual foi a última grande obra de impacto de trânsito e que envolve os transportes coletivos, no caso não internos? Foi quando o Bom Tempo levou a rodoviária para o Bing. Imagina se hoje o terminal intermunicipal fosse dentro da cidade de Beth. Todos os ônibus da Única, da Fácil, de Juiz de Fora, de BH, de São Paulo entrassem. A gente descobriu, a população estava revoltada, que era longe, ninguém queria. E aquilo, né? Mudança sempre causa um mal-estar, porque você sai da sua área de conforto, né? A pessoa estava aqui, estava dentro da rodoviária, e tem que ir para Mas depois que tudo passou, que as pessoas entenderam... Hoje faz todo sentido. Faz todo sentido. Imagina uma rodoviária aqui, gente. Bom que o Bom Tempo jogou a rodoviária para a entrada da cidade, senão estariam entrando mais 200
ônibus executivos intermunicipais para ir para dentro do centro. Mas eu lembro que na época foi muita confusão, nossa. Então, foi a última grande obra de mobilidade que a cidade teve. Cheguei a fazer matéria lá já na finalização da obra. E o transporte coletivo é isso, estamos em cima das empresas para que eles operem o seu sistema na totalidade, monitorando quantos ônibus estão na rua, quantos horários estão ocorrendo, fiscalizando os terminais. Tenho ido de 1 a 2 vezes para os terminais para ver o funcionamento, a questão das filas, se os ônibus estão no horário. E principalmente a Prefeitura tem se posicionado nesse momento para restabelecer o sistema de transporte coletivo na sua plenitude, né? Porque hoje ele não está funcionando dentro de todos os carros que eles possuem e nem dentro de todos os horários, porque existe um acordo judicial do ano passado e que a gente trabalhou já para resolver esse ano, e resolvemos partes, e a gente vai estar solicitando à comarca local para que revogue a cláusula, se eu não me engano, terceira do acordo feito entre o Ministério Público, a Justiça e a antiga Prefeitura e a antiga CPTrans, que diz que eles podem andar com 90% da frota e 80% das linhas. Então essa é uma briga que eu venho tendo. Nós já conseguimos restabelecer diversos ônibus. Esses dias a gente voltou com o Calembe, separamos do Águas Lindas, o 700 na sua plenitude, o Duarte na sua plenitude, todos os ônibus do Alto da Serra, que sofreu os impactos das chuvas, da segunda chuva que teve, você destruiu a infraestrutura da cidade toda. O Osvério Vilaça voltou, Vila Felipe voltou, Sargento Bening voltou, Meio da Serra voltou, Lopes Trovão voltou, Chácara Flora, enfim, praticamente todas as linhas hoje estão funcionando, com exceção da Cidade Nova. Da Cidade Nova não, da Rua Nova, na 24 de maio, porque ainda tem uma barreira muito grande. Algumas linhas, elas estão andando de forma compilada. Eu tive na Câmara de Vereadores e apresentei isso para a população inteira. Você tem, por exemplo, o Batista da Costa fazendo junto com o Campo de Serrano e o Cândido Portinari, que a gente vem desmembrando. Voltamos com o ônibus Mosela Bingen, que fica rodando entre os dois bairros. E a gente está, aos poucos, restabelecendo o sistema todo e já tomamos a medida junto com a Procuradoria-Geral do município para solicitar a justiça, e vamos fazer isso o mais rápido possível, que a gente possa restabelecer a frota, e aí a gente ainda vai ter que ver qual frota que está valendo, se é a frota que foi assinada no ano passado, se é a frota que já existia antigamente, mas o objetivo principalmente é colocar todos os ônibus e horários para a população e fazer com que essas empresas parem de quebrar, e para isso a gente tem que ser mais incisivo. Eu conversei isso com o sindicato. Ou tomam-se medidas no que tange a falha mecânica, ou eu vou ter que partir para uma multa contratual, que é uma multa muito mais severa, junto com a prefeitura, informar que a empresa perdeu sua total condição de permanência ou de funcionamento dentro de determinada linha, proibindo ela e evitando com que ela continue trabalhando na nossa cidade. A gente está fazendo tudo mais rápido que a gente pode, dentro do que todas as leis e todas as medidas necessárias que a administração pública nos exige como ordenador de despesa a fazer, Beth. Bem, tem várias perguntas, tem inclusive o vídeo que o pessoal mandou, áudio, mas não vai dar tempo, porque o Jamil falou para mim que também ele gostaria de falar sobre os problemas que ele encontrou na CPTrans. E claro, foi o que eu falei, né? Que o espaço é para todos. Então, se respondeu a população, pode ficar à vontade para usar esses 6 minutos aí que a gente tem para acabar o programa. Não, primeiro a gente chegou na CPTrans pegando toda a frota quebrada, né? Tinha um carro lá, um Sandero, cedido pela administração direta, com a embreagem toda arrebentada. Tivemos que salvar 6 motos, tivemos que consertar as combis, tivemos que consertar 3 viaturas, trocar pneu de todos, graças a Deus, antes do dia da tragédia, para que eles pudessem rodar. Colocamos a frota para funcionar, fizemos um mapeamento dos processos internos, um monte de coisa. Muitas pessoas bateram na empresa, Beth, falaram, não, mas eu tinha um acordo, tá, mas onde é que está isso? Tem algum ofício? Não, era um acordo de boca. Eu falei, pô, não existe acordo de boca. Eu estou na administração pública, eu não posso tomar uma decisão porque um cara apertou sua mão que ele não está aqui. E aí você criar os processos internos também têm sido feitos. Uma coisa importante dizer, que foi uma das primeiras medidas tomadas
pela gestão, a pedido e orientado pelo prefeito Rubens Bom Tempo, nós cancelamos o contrato aditivo da Sinalpark, que foi feito às escuras no final de 2020, restabelecendo por mais 10 anos a concessão dessa empresa. Quando você estava vereador, que eu lembro, né? Sempre foi. Eu sempre trabalhei para que o serviço da Sinalpark melhorasse. Eu sou a favor do estacionamento pago? Claro que sou, porque se parou o carro você tem que pagar, a empresa arrecada e faz as pinturas, faz faixa, faz isso tudo, né? Agora, o contrato tem que ser bom para o poder público, para a empresa e principalmente para a população. E não estava sendo. E eles estavam fazendo aditivo sem que a empresa cumprisse todo o seu legado, cumprisse todas as cláusulas do contrato de X anos. Fizemos um primeiro ato da nossa administração, foi feita isso. Beth, pode perguntar para os moradores dos distritos, pintamos a posse, estava apagada. Sempre é tida como abandonada, né? Os moradores podem mandar, porque todo mundo manda foto do que está ruim, pode mandar foto do que está bom. Ninguém vem na posse, começamos pela posse. A gente mostra também. Vamos começar ao contrário, vamos começar da posse para cá. Eu conversando junto com o prefeito ao mesmo tempo, pintamos boa parte da posse, a pedido do vereador Ronaldo Ramos, pintamos Pedro do Rio, pedido do vereador Júnior Paixão, pintamos Correias, o caminho até Nogueira, em Nogueira, a pedido do vereador Júnior Coruja. Estamos pintando o Bingen hoje, e parte do Bingen da assinação das escolas, que é um ofício também do vereador Domingos Galante, tanto do Bingen quanto da Mosela, e a gente vem vindo dentro do que a gente tem de mão, dentro da mão de obra que a gente possui, para poder fazer a sinalização da nossa mão de cidade. Obra, desculpa, uma pergunta. O pessoal contratado temporário da CPTRAN já foi? Não, ainda tem. Da calamidade ainda está, porque eu estou sofrendo esses problemas ainda dessas tem quantas pessoas mais ou menos ajudando? Hoje eu tenho de 20 a 25 pessoas que ajudam, a turma do Via Rio que vocês veem, eles são contratados da CPTRAN, é uma empresa espetacular, eles vieram do Rio de Janeiro, são profissionais, e eles fizeram, Beth, a orientação de trânsito quando foi feita a derrubada da perimetral, eles fizeram a orientação no Rio quando foi feita as Olimpíadas. Então são pessoas capacitadas. O pessoal que sabe o que está fazendo. Tem gente, é um mix de pessoas de lá com pessoas daqui, que estão capacitando as pessoas para ajudar, até porque as pessoas daqui conhecem mais o trânsito da nossa cidade, conhecem as pessoas e os gargalos. Então a gente vem fazendo o trabalho dentro do que a gente pode. E o principal é investir num legado. Tivemos reunião antes das chuvas com o aplicativo de táxi, vamos colocar o aplicativo de táxi para o usuário, igual você chama o Uber, o 99, imagina você está em casa chamar o táxi pelo aplicativo. Eu acho que a tecnologia é uma das saídas para a questão da mobilidade urbana. Você tinha até um projeto quando você estava vereador, eu lembro, você veio no programa falar. Projeto de autoria minha, que é o aplicativo do ônibus para o usuário. E aí isso a gente vai fazer quando a gente aderir a ata do Proderj, junto com o Sistema Conecta, que eles vão disponibilizar para vocês, vai ter um aplicativo da CPTRAN, que você entra para onde você está indo, eles vão te informar, vamos fazer isso para o táxi, para você chamar o táxi dentro da sua casa, e aí você vai ter escalas de desconto, o táxi pode trabalhar com a tarifa que ele tem, com 10% de desconto, com 20%, com 30%, aí você, usuário, negocia com o taxista, se você quer pagar 30% e se ele quer correr a 30%, mas é um problema de vocês, não é um problema nosso, iniciativa das partes, vamos fazer um monitoramento também, é um avanço que a gente tem, e o principal é tornar público isso para a população, para que a gente possa, num momento mais adequado, junto com a Secretaria de Obras, junto com a Prefeitura, isso já é uma demanda do prefeito ao mesmo tempo, que a gente estava indo antes de vir para cá, eu estava com o DENIT na CPTRAN para ver as obras das intervenções necessárias na Estrada União Indústria, do Carangola que eu te falei, você tem em Nogueira, você tem em Correias, você tem em Itaipava, para que a gente possa dar celeridade, são obras do DENIT, mais a CPTRAN, por ser dentro de Petrópolis, ser autoridade de trânsito, a gente tem que estar acompanhando isso. Uma medida boa que nós tomamos, quem não lembra de Itaipava, aquele trânsito caótico que você tinha, jogamos a obra para a noite, já está mais de 3 semanas, 4 semanas funcionando à noite, era ao longo do dia, Itaipava ficava parado, fizemos isso também, e a gente vem fazendo o trabalho necessário para poder estar atendendo os anseios da população, sempre orientado aí pelo prefeito Bom Tempo. Jamil, estou feliz de verdade você ter vindo, a população com certeza. Esse é o Jamil que eu conheço.
Mas eu nunca mudei. Não, eu acho assim, né? Você vê que a galinha pisa nos pintinhos, às vezes, é para proteger. Então, esse é o Jamil que eu conheço, né, que vem, que explica, que bota cara. Você sempre foi muito atuante quando estava vereador. E eu, né, estava assim, muito pensativa. Falei, por que o Jamil sumiu? Então, hoje eu já estou satisfeita, ele explicou, muito trabalho. E já fica o convite para outros momentos. Se tiver novidade, sua assessoria pode falar, ou você mesmo no WhatsApp, Beth, tem novidade, eu quero falar. É isso. Claro. Tá? Então, fica aqui um conselho, uma sugestão, né? Se o conselho fosse bom, estar vendendo aí, estava rico, uma sugestão. Vá, quem te convidar, vá, explica, porque a população que precisa entender quem está à frente de uma pasta tão importante como a CP3. Sem dúvida. Entendeu? Não é a oposição, não é o apresentador, não é a jornalista. Quem tem que saber é a população. E a última sugestão é que você ouça sempre os líderes comunitários, independente de ser presidente ou não da associação. Porque os presidentes e os líderes, eles conhecem tudo dos bairros, da comunidade. E aí você é jovem, você tem o futuro todo pela frente, esse pessoal vai te ajudar muito, porque você vai viver o que eles vivem. O dia a dia, né? O dia a dia. E parabéns aí pelo trabalho, tá? Obrigado. Gostei muito de você ter vindo. Eu recebo, assim, tem no WhatsApp, desculpa se não dá para ler todos os grupos. Não assim, dá, é uma não dá, coisa, é muita assim, coisa. É humanamente impossível, a quantidade de WhatsApp que eu recebo é surreal. Mas a gente tenta falar com as pessoas todas e sempre me liguem. Eu falo constantemente com vários líderes ou presidente da associação, nem sei se são presidentes, mas são pessoas que eu respeito, claro, pessoas são amigos que vivem próximos o bairro, e que eu tento responder o tempo inteiro, não só pelo meu WhatsApp, mas eu uso muito o meu Instagram também, Jamil Sabrá. Quem quiser segue a gente lá, manda um direct, manda uma sugestão, uma solicitação, uma crítica, para que a gente possa melhorar. Também pode falar com a Beth me manda as demandas necessárias e continuar atuando aí sempre ao lado da população, sempre ao lado do povo. Essa é uma orientação do nosso prefeito Rubens Montempo, que sempre teve uma visão e um comportamento de um mandato popular, e é isso que a gente vai fazer. A população sempre em primeiro lugar, o interesse público sempre em primeiro lugar. Beth, é sempre um prazer estar no seu programa e te rever novamente. Fizemos as pazes. Você vê que a gente não brigou, né? Exato. Bem, o espaço aberto a todos os secretários, eu sempre falo aqui, todos os secretários, ao prefeito Rubens Montempo, já fiz o convite também, está aberto, porque é isso. Quem precisa ouvir quem está à frente de uma pasta do executivo, ou que seja do legislativo, é a população. A gente aqui é só o canal, literalmente o canal, o meio para ajudar essa interação. Gente, muito obrigada pela audiência, pelo carinho. Eu volto amanhã, se Deus quiser, e Ele há de querer. Até lá. TVC, a TV do Correio da Manhã.